aí, tudo massa? Aqui sou eu de novo, Serena Regina, musicista, multiartista, produtora e professora de música, dando continuidade ao nosso curso, de teoria musical, para te dar aquela força na hora de compor e produzir em casa. Na aula passada, nós aprendemos sobre cifras, tom e semitom, acidentes musicais, intervalos e conhecemos a nossa primeira escala, a escala cromática. Nesta aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, então, caso você não conheça bem esses assuntos das aulas anteriores, eu sugiro que você volte para as primeiras aulas e aí então dá continuidade a esse assunto das escalas. Mas caso você já tenha assistido a todas as aulas e já respondeu todos os exercícios, então fica aqui comigo que a gente vai ver agora o conceito de escalas. Escalas são um grupo de notas organizadas em uma sequência específica de tons e semitons. Cada escala será formada por uma sequência diferente e, obviamente, cada sequência gerará uma sonoridade diferente. As escalas mais comuns são as maiores, menores, pentatônicas e há também as escalas modais, cada uma podendo ser aplicada em diversos contextos musicais. Bem, como eu disse antes, cada escala vai ter a sua sequência de tons e semitons. É o que vamos chamar de fórmula da escala. A seguir, vou apresentar a vocês algumas dessas escalas, juntamente com as suas fórmulas da escala. Começando pela escala maior. Ela faz parte das escalas mais conhecidas no meio musical. A fórmula da escala maior será composta pela seguinte sequência: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Vamos executar essa fórmula através do primeiro exemplo, partindo de Dó. Deixarei também a escala cromática à vista para facilitar a nossa contagem. Temos aqui a nossa primeira nota, a nota Dó. Quando acrescentamos um tom, vamos para Ré. Mais um tom, iremos para Mi. Mais um semitom, teremos a nota Fá. Mais um tom, a nota Sol. Mais um tom, a nota Lá. Mais um tom, a nota Si, e, acrescentando mais um semitom, chegamos novamente no Dó, formando assim, a partir desta fórmula, a escala de Dó maior. Uma das maiores características está no som alegre e estável que ela reproduz. Isso acontece justamente por ela possuir um intervalo de terça maior, entre o primeiro e o terceiro grau. Também é por esse motivo que a escala recebe esse nome. Vamos ver outros exemplos. Agora, usando a nota Sol. Temos a nossa primeira nota, a nota Sol. Quando acrescentamos um tom, vamos para Lá. Mais um tom, Si. Mais um semitom, Dó. Mais um tom, Ré. Mais um tom, Mi. Mais um tom, Fá sustenido. Mais um semitom, voltamos para o Sol. E esta é a escala de Sol maior. Podemos reparar que ela tem apenas uma alteração na nota Fá. Vamos para mais um exemplo com a nota Ré. Temos aqui a nossa primeira nota Ré. Mais um tom, vamos para Mi. Mais um tom, vamos para Fá sustenido. Mais um semitom, vamos para Sol. Mais um tom, vamos para Lá. Mais um tom, vamos para Si. Mais um tom, vamos para Dó sustenido. Mais um semitom, vamos para Ré novamente. E aqui está a escala de Ré maior. Desta vez temos 2 acidentes. Conseguiu entender a lógica das escalas? Esse será o raciocínio para todos os tipos de escala. Mas é claro, vamos mudar apenas a fórmula. Como a escala menor, por exemplo. A sua fórmula é composta por tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Esse semitom, no terceiro grau dessa escala, é responsável por gerar um intervalo de terça menor entre o primeiro e o terceiro grau. Isso acaba trazendo uma sonoridade um pouco mais triste, diferente da escala maior. Vamos montar a escala de Dó menor? Temos a nossa primeira nota, Dó, mais um tom, Ré, semitom, Mi bemol, mais um tom, Fá, mais um tom, Sol, mais um semitom, Lá bemol, mais um tom, Si bemol, mais um tom, Dó. E essa é a escala de Dó menor.
Vamos para Sol menor? Temos a nossa primeira nota Sol, mais um tom Lá, mais um semitom Si bemol, mais um tom Dó, mais um tom Ré, mais um semitom Mi bemol, mais um tom Fá, mais um tom, voltamos para o Sol. E esta é a escala de Sol menor. Agora Ré menor. Temos nossa nota inicial Ré, mais um tom Mi, mais um semitom Fá, mais um tom Sol, mais um tom Lá, mais um semitom Si bemol, mais um tom Dó, mais um tom Ré. E assim completamos a escala de Ré menor. Já que estamos falando sobre escala menor, vou aproveitar e apresentar a vocês mais duas variantes dessa escala. A primeira é a escala menor harmônica, que nada mais é do que a escala menor com o sétimo grau maior. Ou seja, se acrescentarmos meio tom ao sétimo grau da escala menor, transformaremos ela em uma escala menor harmônica. Esse pequeno detalhe já traz uma nova sonoridade muito interessante para essa escala, que foi desenvolvida durante a música barroca. Na época, acabou surgindo a necessidade de uma sensação de conclusão um pouco mais forte do que o que a gente já tinha na escala menor tradicional. Essa conclusão que eu estou falando tem a ver com a passagem do sétimo grau para o oitavo grau. Então, o lance da escala menor harmônica ter essa sétima aí maior é justamente para trazer essa sensação de conclusão ainda mais forte. E mesmo depois dessa solução que arrumaram para a escala, ainda teve gente que ficou insatisfeito com a sonoridade dela. E uma dessas pessoas que se incomodava com essa escala era ninguém mais, ninguém menos do que Johann Sebastian Bach. Foi ele quem justamente decidiu aumentar também o sexto grau da escala menor harmônica, criando assim a escala menor melódica, ou também conhecida como escala bachiana, em homenagem ao seu criador. Esta escala nada mais é do que a escala menor que já conhecemos, porém desta vez teremos não apenas o sétimo grau maior, mas também o sexto grau. Então, recapitulando, temos a escala menor, tom, semitom, tom-tom, semitom, tom-tom. Ao acrescentarmos meio tom ao sétimo grau, transformando-o numa sétima maior, teremos a escala menor harmônica. Se acrescentarmos meio tom ao sexto grau da menor harmônica, teremos o intervalo de sexta maior, gerando a escala menor melódica. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de mostrar uma curiosidade. Se você parar para observar bem, a fórmula da escala menor é exatamente a fórmula da escala maior, começando pelo sexto grau. Existem correlações entre escalas maiores e menores, ao qual chamaremos de relativas. Escalas relativas são pares de escalas que compartilham das mesmas notas, porém dispostas em ordens diferentes. Vamos fazer uma comparação usando as escalas que vimos anteriormente. Começando sempre pelo Dó maior. Ele será relativo do Lá menor. O Sol maior é relativo de Mi menor. Agora de menor para maior. Dó menor é relativo de Mi bemol maior. Ré menor é relativo de Fá maior. Todas as escalas maiores terão sua relativa menor e vice-versa, como mostra a tabela a seguir. O meu objetivo em mostrar essas escalas relativas é para que você possa criar uma noção de que elas existem e assim não se confundir na hora de analisar uma tonalidade de uma música. Existem também vários programas e plugins que trabalham com identificação de tonalidade. Então é comum acontecer dele acabar detectando a escala relativa. E quando você não tem muita noção disso, isso pode acabar virando uma enorme confusão na cabeça. Daí você questiona, né? Então por que eu tenho que me preocupar em saber se é maior ou menor, já que as notas vão ser as mesmas, né? Já que as relativas têm as mesmas notas. Pode não parecer, mas dependendo do tipo de tonalidade, a intenção da escala e dos acordes vai mudar.
Faça um teste, pesquise por músicas na tonalidade de Dó e depois músicas na tonalidade de Lá menor. Teoricamente, elas deveriam soar bem parecidas porque têm as mesmas notas, mas você vai perceber que a dinâmica no campo harmônico acaba gerando uma sonoridade diferente. Dito isto, vamos para a nossa próxima escala. Ela, que é a queridinha entre os músicos mais preguiçosos, a escala pentatônica. Essa escala recebe esse nome pois ela é composta por apenas 5 notas. Pensa na escala de Dó maior. Se retirarmos o 4º grau e o 7º grau, a escala se tornará Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. E esta é a escala pentatônica de Dó maior. E para fazer a pentatônica menor? Mesmo esquema, vamos pegar uma escala menor, usarei aqui Lá menor, que é a relativa de Dó maior, né? Porém, dessa vez, retiraremos o 2º e o 6º grau, sobrando apenas Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Comparando as duas escalas, que são relativas uma da outra, podemos perceber que retiramos exatamente as mesmas notas. Mas como elas estão dispostas em uma ordem diferente, obviamente, os graus que retiramos serão diferentes. Essas escalas são amplamente utilizadas em vários contextos musicais por aí pelo mundo. A gente consegue encontrar no rock, no jazz, no blues, na música pop, mas também em músicas folclóricas, músicas asiáticas, latinas, africanas, fazendo com que o som da pentatônica se torne bem familiar. Pelo fato dessa escala ser um pouco mais simples, ela acaba sendo ideal para músicos que estão iniciando, o estudo de improviso. Ela funciona muito bem em vários contextos e harmoniza bem com vários tipos de acordes e até mesmo com outras escalas. Mas ei, não é para ficar só na pentatônica não, viu? Isso é feio! Para finalizar a nossa aula, nós vamos falar agora dos modos gregos. Os modos gregos são um conjunto de 7 escalas, criadas obviamente na Grécia, e todas elas vão ter o seu conjunto de tons e semitons, Cada um vai ter a sua própria fórmula da escala. Mas ao invés de entregar aqui de bandeja, já os nomes dos modos e as suas fórmulas, eu vou, na verdade, fazer de forma diferente. A gente vai entender como é que os modos são formados, porque entender sempre será melhor do que decorar. Primeiro passo, vamos utilizar a escala diatônica. A partir dessa escala, temos o primeiro modo, que é o modo jônio. Sim, esse modo tem exatamente a mesma fórmula da escala maior. Se pegarmos essa mesma escala que está aqui na tela e iniciarmos ela partindo do Ré, teremos uma pequena alteração na fórmula e esse resultado gera exatamente o modo dórico de Ré. Alterando mais uma vez e iniciando a escala a partir da nota Mi, teremos a fórmula do terceiro modo, o modo frígio. Começando a escala diatônica a partir do Fá, teremos o modo lídio. Começando de Sol, o modo mixolídio. De Lá, o modo eólio. E começando pelo Si, o modo lócrio. Esse método é muito bom para quem está começando a conhecer os modos gregos, pois ao invés de esquentar a cabeça tentando decorar 7 fórmulas diferentes, a gente pode fazer essa associação de nomes com as notas da escala diatônica, facilitando bastante na hora de lembrar a estrutura de cada modo. Mas lembrando, essa é só uma forma para facilitar a gente a memorizar os modos. E isso não quer dizer que eles especificamente precisam ser nessas tonalidades que a gente fez. Inclusive, saca aí essa outra tabela. Aqui a gente vai ter o Dó jônio, Dó dórico, Dó frígio, Dó lídio, Dó mixolídio, Dó eólio e Dó lócrio. Pronto, por hoje é isso, galera. Hoje vimos mais de 18 tipos de escalas e como elas são formadas. A dica que eu dou para quem está começando a estudar escala é que não tente pegar tudo de uma vez só. Escolha 1 ou 2 escalas para você escrever no papel, reescrever em outras tonalidades, se familiarizar com a estrutura delas e, aos poucos, começar a digitação no seu instrumento. É muito importante praticar essa digitação das escalas todos os dias, porque criando esse domínio, fica cada vez mais fácil poder introduzi-las nas suas composições ou até mesmo improvisações.
Eu vou deixar um PDF aqui na descrição do vídeo com alguns exercícios sobre escala para que a gente possa continuar aí esses estudos. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilha também com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e é isso. Valeu, falou!